Que a paz de Deus esteja com você neste momento. Que o Espírito Santo visite o seu coração agora, onde quer que você esteja, e que esta mensagem alcance exatamente a área da sua vida que mais precisa de esperança. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, preocupado, confuso, olhando para situações que parecem não ter saída. Mas hoje o Senhor quer falar com você de forma clara, amorosa e poderosa. Deus está virando o cenário, mesmo que seus olhos ainda não consigam perceber. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece parado, como se nada estivesse avançando. Portas fechadas, respostas que não chegam, orações que parecem ecoar no silêncio. E, no entanto, é justamente nesses momentos que Deus mais trabalha. O agir do Senhor não depende da nossa visão, nem da nossa compreensão. Ele age no invisível, no secreto, no tempo perfeito. Quando achamos que tudo está perdido, Deus está apenas preparando a virada. A palavra de Deus nos lembra, em Isaías, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais elevados do que os nossos caminhos. Isso significa que, enquanto você enxerga fim, Deus enxerga recomeço. Enquanto você vê derrota, Deus já decretou vitória. O cenário que hoje parece contrário não é o cenário final. Talvez você esteja vivendo dias de aperto, de lutas internas, de conflitos familiares, dificuldades financeiras ou enfermidades que testam sua fé. Talvez o seu coração esteja carregado de perguntas sem respostas. Mas Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não se distraiu, não se afastou, não esqueceu do seu nome. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas e que ressuscitou mortos, continua agindo hoje. A Bíblia nos diz, no Salmo 126, que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso é uma promessa viva. Cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você se manteve firme mesmo sem entender, tudo isso está sendo visto por Deus. O Senhor transforma pranto em dança, vergonha em honra, deserto em jardim. Ele é especialista em virar cenários impossíveis. Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Não importa o tamanho da oposição, não importa o quão fechadas pareçam as portas. O Senhor abre caminhos onde não há caminhos. Ele faz brotar água da rocha e vida onde parecia não existir mais esperança. E hoje, Deus quer que você confie. Confie não no que você sente, mas no que Ele prometeu. Este não é o fim da sua história. O capítulo difícil não define o livro inteiro. Deus está escrevendo algo novo, algo maior, algo que vai surpreender você e fortalecer a sua fé. Mesmo que agora tudo pareça confuso, escolha descansar no Senhor. A virada começa no coração que decide confiar, mesmo sem ver. Permaneça ouvindo esta mensagem com o coração aberto. Deus ainda vai falar profundamente com você, e esta palavra não chegou até você por acaso. O céu está em movimento, e o Senhor já começou a transformar aquilo que parecia definitivo. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que Deus sempre age de maneira surpreendente. Aquilo que parecia atraso, muitas vezes era apenas preparação. Aquilo que parecia silêncio, era Deus organizando tudo nos bastidores. Na vida de José, por exemplo, a prisão parecia o fim, mas era o caminho para o propósito. Na vida de Davi, o deserto não foi castigo, foi treinamento. Deus nunca desperdiça dor, Ele transforma tudo em crescimento e vitória. O cenário pode até parecer confuso agora, mas Deus é um Deus de ordem. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias e oportunidades para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Nada está fora do controle. Nem o que te feriu, nem o que te decepcionou, nem aquilo que você não conseguiu entender até hoje. Tudo está sendo usado por Deus para gerar algo maior do que você imagina. Talvez você esteja se perguntando quando essa virada vai acontecer. A resposta nem sempre é um dia específico, mas um processo. Deus trabalha no tempo certo, e o tempo de Deus não atrasa. Ele chega no momento exato em que você estará preparado para sustentar a bênção. Porque Deus não apenas muda o cenário, Ele fortalece o coração para viver a nova estação. A palavra nos diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas, mas que todas cooperam para um propósito maior. Aquilo que te machucou, aquilo que tentou te parar, aquilo que parecia te derrubar,
agora será usado para te levantar. Deus está virando o cenário, e essa virada começa dentro de você. Mesmo quando tudo parece igual por fora, algo já está mudando por dentro. Deus está restaurando a sua fé, curando feridas antigas, devolvendo a esperança que o tempo tentou roubar. O Senhor não trabalha apenas com circunstâncias, Ele trabalha com o coração. Quando o coração se alinha com Deus, o cenário começa a mudar naturalmente. Não permita que o medo te paralise. Não permita que o passado dite o seu futuro. O que passou não define o que Deus ainda vai fazer. Há promessas que ainda vão se cumprir, há sonhos que ainda vão ressurgir, há respostas que estão a caminho. Deus não termina histórias no meio do processo. Se esta mensagem está falando com você, abra seu coração e se conecte com esta palavra. Aproveite este momento para fortalecer sua fé. Se puder, curta este vídeo agora, escreva nos comentários aquilo que você está crendo que Deus vai transformar, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus está virando o cenário. A sua atitude de fé pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Há situações em que a mudança começa de forma silenciosa, quase imperceptível. Deus não faz alarde quando trabalha, Ele simplesmente age. Enquanto muitos esperam sinais grandiosos, o Senhor começa ajustando pequenos detalhes, tocando pensamentos, reorganizando sentimentos, abrindo os olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias. A virada do cenário muitas vezes começa dentro de nós, antes de se manifestar ao nosso redor. Quando Jesus caminhava entre as pessoas, Ele não ignorava a dor de ninguém. Pelo contrário, Ele se aproximava dos que sofriam, dos cansados, dos que já tinham perdido a esperança. Ele curava, restaurava, levantava e devolvia dignidade. O mesmo Cristo continua vivo e presente hoje, visitando lares, tocando corações e trazendo paz em meio às tempestades. Nada mudou em seu poder, em seu amor e em sua misericórdia. Talvez você esteja enfrentando um momento em que a fé parece pequena, quase frágil. Mas Jesus nos ensinou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Não é a quantidade de fé que faz a diferença, é em quem você deposita essa fé. Quando colocamos nossa confiança em Deus, até o impossível começa a se tornar possível. A palavra nos recorda que Deus é especialista em ressuscitar o que parecia morto. Ele faz isso com sonhos, com projetos, com relacionamentos e até com a alegria que parecia perdida. Aquilo que você achou que não teria mais solução, Deus está olhando agora com misericórdia e poder. O Senhor não age baseado no nosso histórico, mas na sua graça. É importante lembrar que nem toda demora é negação. Muitas vezes, Deus está nos protegendo de algo que ainda não conseguimos enxergar. Ele conhece o amanhã e sabe exatamente o que é melhor para nós. Quando confiamos, mesmo sem entender, demonstramos uma fé madura, uma fé que honra a Deus. O cenário pode até estar escuro, mas a luz de Deus nunca se apaga. Ele é luz nas trevas, paz no meio do caos, esperança quando tudo parece perdido. E quando essa luz começa a brilhar, nada consegue impedir. Deus está iluminando caminhos, trazendo clareza, removendo confusão e fortalecendo sua alma. Permaneça firme. Não desista agora. A sua perseverança está sendo vista por Deus. Cada passo dado com fé, mesmo cansado, mesmo ferido, está sendo contado. A virada do cenário não é apenas externa, ela também gera crescimento espiritual, amadurecimento e uma intimidade maior com Deus. Continue ouvindo com atenção. Deus ainda quer falar mais profundamente ao seu coração e conduzir você a um lugar de descanso, confiança e renovação. Há um momento em que Deus pede apenas uma coisa de nós: entrega. Entregar não é desistir, é confiar. É reconhecer que não temos controle sobre tudo, mas que servimos a um Deus que governa todas as coisas. Quando entregamos nossos medos, ansiedades e preocupações ao Senhor, abrimos espaço para que Ele haja com liberdade em nossa vida. Muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, e acabamos nos cansando ainda mais. Mas a palavra nos ensina a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Esse cuidado não é superficial, é profundo, pessoal e constante. Deus se importa com cada detalhe da sua vida, inclusive com aquilo que você acha pequeno demais para apresentar em oração. Jesus, em diversos momentos,
convidou as pessoas ao descanso. Ele disse que aqueles que estavam cansados e sobrecarregados poderiam ir até ele e encontrar alívio para a alma. Essa promessa continua viva. Deus não quer que você carregue pesos que não foram feitos para você. Ele quer aliviar seu coração e renovar suas forças. Talvez o cenário esteja pesado agora porque você tem carregado sozinho aquilo que deveria ter colocado nas mãos de Deus. Hoje é um convite para soltar, para confiar, para descansar. Quando fazemos isso, algo muda. O coração se aquieta, a mente se acalma e a fé se fortalece. É nesse ambiente que Deus começa a virar o cenário. A Bíblia nos mostra que, quando o povo de Deus confiava, mesmo diante do impossível, milagres aconteciam. Muralhas caíam, mares se abriam, cadeias se rompiam. Deus não mudou. O mesmo poder que operou ontem continua disponível hoje. O que Ele espera é um coração disposto a crer. Não deixe que a ansiedade roube sua paz. Não permita que o medo dite suas decisões. O Senhor é seu refúgio, sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo quando você não vê saída, Deus já preparou uma. Mesmo quando tudo parece travado, o céu continua em movimento. Entregue agora, em silêncio no seu coração, aquilo que mais te preocupa. Deus está ouvindo. Ele recebe sua oração, mesmo quando ela não sai em palavras. E enquanto você entrega, Deus trabalha. A virada do cenário começa quando escolhemos confiar mais e controlar menos. Permaneça nesta mensagem com fé. Ainda mais de Deus para sua vida, mais paz, mais clareza e mais esperança sendo liberada sobre você. Quando você se depara com um cenário aparentemente sem solução, a tentação de olhar apenas para as circunstâncias pode ser grande. Mas a verdadeira visão vem da fé, que não se baseia no que vemos, mas no que sabemos sobre quem Deus é. Ele não é limitado pelo que é visível. Deus vê além do natural. Ele conhece o que está oculto e tem o poder de transformar o que parece irreversível. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:18, nos ensina a olhar para o que é invisível, pois as coisas que vemos são temporárias, mas as que não vemos são eternas. A fé nos permite enxergar o impossível com os olhos do coração. A sua visão pode estar restrita agora, mas o Senhor está ampliando a sua percepção espiritual para que você veja a realidade do seu poder agindo ao seu favor. Muitas vezes, antes da grande virada, Deus precisa moldar algo dentro de nós. Ele usa os desafios para nos ensinar, para nos preparar, para nos amadurecer. O que está acontecendo agora não é um acidente. Deus tem um propósito para cada temporada da sua vida, e Ele está conduzindo você com sabedoria. Mesmo que o cenário pareça desfavorável, é nessa temporada que o Senhor vai fazer algo novo. Lembre-se de que Deus não é um Deus de pressa. Ele trabalha em seu tempo perfeito. E, muitas vezes, antes da solução surgir, Ele prepara o nosso coração para receber aquilo que Ele tem para nós. A transformação do cenário começa com a transformação interna. Quando você se alinha ao propósito de Deus, Ele alinha todas as coisas ao seu redor. O cenário começa a mudar porque o seu coração mudou. Deus já está trabalhando no que você não pode ver. Talvez você esteja sentindo que está esperando há muito tempo, mas o Senhor está preparando o terreno, alinhando as peças, movendo as situações e abrindo portas que você nem imaginava. Ele nunca chega tarde. Deus não tem pressa, mas Ele sabe o momento certo para agir. Não se engane pela aparência das coisas. O que você vê agora é apenas uma parte da história. O que Deus está fazendo vai muito além do que você pode perceber. Ele está no controle, mesmo quando a vida parece estar fora de controle. E quando Ele agir, será algo que vai te surpreender, algo que você jamais imaginou. Não desista. Confie. A virada do cenário está acontecendo, mesmo que você não veja com os seus olhos naturais. Continue crendo, continue orando, continue confiando. Deus está orquestrando tudo para que a sua vontade se cumpra na sua vida. O cenário vai mudar, e a sua fé será fortalecida ainda mais. Continue firme, porque o Senhor nunca falha em suas promessas. A confiança em Deus não é uma confiança cega, mas uma confiança baseada em sua fidelidade. Ao longo da Bíblia, encontramos testemunhos de homens e mulheres que confiaram em Deus, mesmo quando não entendiam o que estava acontecendo ao seu redor. Abraão, por exemplo,
Recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação quando ainda não tinha filhos. Ele confiou, e Deus fez o impossível acontecer. O Senhor cumpriu a promessa, mesmo que o cenário fosse o contrário. Da mesma forma, Deus tem um plano para você. Ele tem promessas que, aos olhos humanos, podem parecer distantes ou até mesmo inalcançáveis. Mas lembre-se, aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. O Senhor não está limitado pelas nossas limitações. Ele está além do tempo, do espaço e das barreiras que a humanidade coloca. Você pode não entender o processo, mas Deus está te conduzindo em cada passo. A confiança em Deus não significa que você tenha todas as respostas, mas que você confia em quem tem as respostas. Mesmo no silêncio, Deus não está ausente. Ele está trabalhando em você e através de você. A chave para viver a virada do cenário é entender que o Senhor não quer apenas mudar a sua situação externa. Ele deseja transformar o seu interior, renovar sua mente, fortalecer o seu espírito. A verdadeira virada acontece quando você se entrega completamente a Ele, permitindo que Ele faça a obra no seu coração, em suas atitudes e em seus pensamentos. Não se preocupe em tentar forçar mudanças. Deus sabe o momento certo para agir e o cenário certo para virar. O que você pode fazer agora é continuar se entregando a Ele, confiando em suas promessas e esperando pacientemente pelo seu agir. Não se desespere pelas circunstâncias, pois elas são passageiras. O Senhor é eterno, e a sua palavra é imutável. Se você está sendo tocado por esta mensagem, aproveite este momento para agir. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dessa palavra de encorajamento, e escreva nos comentários aquilo que você está crendo que Deus vai transformar. Deus está ouvindo sua fé e sua declaração. Lembre-se, você não está sozinho. O Senhor está contigo em cada passo dessa jornada. Ele não falha, Ele não decepciona. E o melhor de tudo, Ele é o Deus que vira cenários. A palavra de Deus nos assegura, em Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa verdade sustenta nossa fé quando o cenário parece contrário. Nada foge do controle de Deus. Nenhuma situação é grande demais, nenhum problema é complexo demais, nenhuma dor é profunda demais para o agir do Senhor. O que hoje parece confusão, Deus está transformando em testemunho. Agora, una sua fé a este momento e, se puder, feche seus olhos por alguns instantes. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai de misericórdia e amor, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, sabes exatamente o que cada uma está enfrentando neste momento. Tu vês as lutas que ninguém mais vê, as dores escondidas, os medos silenciosos e as lágrimas que foram derramadas em secreto. Nós entregamos tudo em Tuas mãos agora. Senhor, entra com Tua paz onde há angústia, com Tua luz onde há escuridão, com Tua esperança onde o desânimo tentou se instalar. Nós cremos que Tu és o Deus que transforma histórias, que restaura corações e que vira cenários impossíveis. Renova as forças de quem está cansado, fortalece a fé de quem está fraco e traz direção para quem está confuso. Abençoa os lares, as famílias, o trabalho, a saúde e os projetos daqueles que confiam em Ti. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança, e todo medo seja vencido pela fé. Nós declaramos que o Senhor está no controle e que o melhor ainda está por vir. Entregamos tudo a Ti, com gratidão, confiando que Tu estás agindo, mesmo quando não vemos. Encerramos esta oração com o coração cheio de esperança, certos de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que a Tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Amém. Se esta oração falou com você, deixe o seu like neste vídeo. Escreva nos comentários o que você está entregando nas mãos de Deus e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que o Senhor está virando o cenário. Ao fazer isso, você se torna um instrumento de fé e esperança na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza seus passos. Confie, permaneça firme e lembre-se todos os dias: Deus está virando o cenário.